Hello there! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ludinei e vocês estão no Agentes Nerds. Sim, hoje nós vamos falar do último episódio de Obi-Wan Kenobi. Pois é, mas antes não se esqueçam de deixar o like no vídeo, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho de notificações e também assistir os outros vídeos. Essa semana eu fiz uma review de Tartarugas Ninja, bastante interessante, tá muito bom, recomendo bastante. E caso você queira conhecer um pouco mais sobre o jogo ou queira ver alguma coisa sem muitos detalhes para decidir se vai comprar ou não. E assim, galera, hoje nós vamos falar dessa maravilha para uns e desse desastre para outros que foi Obi-Wan. Como sempre, não tem spoiler, com exceção do último vídeo que eu fiz sobre Obi-Wan. Nesse eu vou tentar não dar spoiler. Não tem como, não. Talvez surta algum spoiler aqui, mas até então não. E, assim, a gente fecha esse arco de personagem aí e a gente abre algumas ramificações. Há aquelas pessoas que estão acreditando em uma próxima temporada, há quem não. Eu sou uma das pessoas que acredita que não teremos uma segunda temporada, não precisa, terminou redondo, fechado. Caso queira pegar alguma ponta solta da série para fazer alguma outra coisa, como livro, quadrinho, algum jogo, ou até mesmo uma série específica, tranquilo, mas uma segunda temporada para Obi-Wan não acho que encaixa, tá? E nesse episódio nós tivemos a tão esperada luta entre Obi-Wan e Darth Vader. Ah, Ludinei, você falou que não ia dar spoiler? Não, isso não é spoiler, gente, é o último episódio, todo mundo já sabia que isso ia acontecer, então não é spoiler, tá? E aí, cara, é uma luta genial, ela é uma luta incrível, ela é uma luta maior do que eu esperava, em contrapartida ela é muito mais simbólica do que eu pude imaginar também. Porque ela é uma luta que tem ali os episódios 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá tudo embutido naquela luta. As prequels estão magníficas naquela luta, as sequels estão magníficas naquela luta, a trilogia normal tá magnífica naquela luta, e ainda por cima tem Rebels, e ainda por cima tem Guerras Clônicas. Tudo isso em uma luta só. Cara, a franquia inteira de Star Wars tá naquela luta. É sério. E ela é uma luta bastante simbólica. Por quê? Porque o Jedi, ele é o cavaleiro da paz. Ele é um cavaleiro da paz. Ele não é um general de guerra, ele não é um soldado, ele é um cavaleiro da paz. Então eles tentam resolver todos os seus conflitos sem lutar. E quando a gente chega naquele conflito, a gente vê algo um pouco diferente disso. Então a gente tem ali um Obi-Wan que ele se conecta com a força novamente e ele tem que tomar uma decisão. Ou seja, ela já começa trazendo essa decisão pra gente, do tipo, vai chegar um momento na sua vida que você precisa tomar uma decisão, se você vai ou se você fica. E você precisa arcar com as consequências disso. E isso é uma coisa bastante interessante, e eu até faço um paralelo mais uma vez com o Senhor dos Anéis. Quando Sam ele decide se ele continua a jornada com Frodo ou se ele retorna. E lá no terceiro filme de Senhor dos Anéis, o Sam, ele tem aquela pegada de retornar, mas ele para no meio do caminho e fala, pera, não é isso, eu tenho que voltar, porque eu tenho que ajudar o Senhor Frodo. E ele vai. Então, Obi-Wan tem essa pegada dessa reflexão das consequências dos nossos atos e arcar com as decisões que a gente toma. Então, ele é um episódio decisivo para tratar disso. Por que isso? Porque ao decorrer das nossas vidas, nós temos que tomar certas decisões que podem magoar outras pessoas, que podem machucar outras pessoas e que podem machucar a nós mesmos. Nós vamos precisar tomar medidas que às vezes vai contra tudo aquilo que as pessoas acreditam, tudo aquilo que as pessoas entendem. E ainda assim, a gente acha que é o certo, a gente vê que é o certo, a gente faz aquilo. Então o quanto que a gente está disposto a arcar com isso. Esse episódio é incrível como ele foca nessa pegada. E ainda tem a questão que o Obi-Wan ali, no meio daquela luta contra o Vader, ele se conecta
com tudo aquilo que o faz um Jedi, com tudo aquilo que faz dele um dos maiores Jedi de toda a galáxia. Então, o Obi-Wan, ele começa aquela luta como se fosse o... ele começa aquela luta como se... não é como se... Ele tem uma decisão ali. Ele está com a decisão tomada. Ele vai realizar aquilo a qualquer custo. Não é à toa que tem aquela fala. Vou fazer o que for preciso. E ele vai com isso. Só que ao decorrer da trajetória da luta em si, Obi-Wan percebe que aquilo que ele vai fazer não é condizente com o caminho Jedi, não é condizente com o código e não é condizente com ele. Que se ele fizer o que ele quer fazer, mais um vilão vai surgir na galáxia. E ele pode ser esse vilão. Então, traz essa coisa da gente refletir em cima daquilo que a gente faz, em cima daquilo dos nossos passos. Quais são os passos que nós estamos dando? Entende? E quando chega no final daquela luta, é uma coisa que eu sempre falo com vocês. Desde o primeiro episódio eu tô falando, prestem atenção a detalhes, prestem atenção a detalhes, prestem atenção a detalhes. Provavelmente vai começar a surgir alguns spoilers aqui. Porque no final daquela luta, nós temos um vislumbre ali entre o Vader, o Obi-Wan e o Anakin. Esses três personagens estão na cena. Os três. É muito genial. Porque ali o Obi-Wan, ele se livra de uma culpa que não é dele, né? Porque o Obi-Wan, ele tem essa culpa, ele carregou essa culpa durante todos esses anos. Inclusive, isso foi uma das coisas que fez com que ele não se conectasse com a força novamente. Foi uma das coisas que fez com que ele perdesse o contato com a força e agora ele começa a recuperar. E é legal porque... Para vocês que vão... Se você já assistiu, reassistir, ou se você ainda não assistiu, preste atenção a detalhes. E nesse episódio ainda mais do que todos os outros. Porque como que o Anakin aparece? Como que é o Vader? Como que eu vou saber quando é o Anakin que está conversando? Quando eu vou saber que é o Vader? Como? É simples. Tem cena que aparece luz. Então tem uma determinada cena do episódio que mostra uma luz azul simbolizando que é o Anakin, e é interessante que frisa o rosto do Vader, né, a máscara lá e tal, e a gente consegue perceber quando é o Anakin por causa de uma luz azul. E quando é o Vader que está conversando, a gente percebe por causa de uma luz vermelha. Então vai existir uma cena que vai ter essa pegada, é bastante interessante. E fica um destaque para quem puder assistir em inglês. É legal porque tem um detalhe que para quem vai assistir em inglês pega, que em uma determinada fala do Obi-Wan, a voz dele muda. É o próprio ator fazendo... o próprio ator emulando a voz do antigo Obi-Wan Kenobi. Do Obi-Wan Kenobi lá do episódio 4. E é legal isso. Então, temos esses dois detalhezinhos aí que vocês podem pegar. E ainda tem uma coisa que é interessante, que como que essa série ela regrede? Como assim? É simples. Toda a série ela evolui com o tempo, né? 2020, 2021, 2022, etc e tal. Kenobi não. Kenobi ele regrede, ele desce para 1977. Porque quando a gente está assistindo ao decorrer de toda a série, a gente percebe isso em como algumas coisas acontecem, que a gente para e fala, pô, mas que coisa mais galhofa. E não é galhofa. São coisas que aconteceriam no cinema dos anos 70 e 80. Entende? A série ele vai levando a gente para 1977, que é exatamente onde acontece o episódio 4. É genial, eu acho incrível, não tenho muito o que reclamar. Tem sim pontos bastante negativos na série, tem alguns detalhes que pessoas não pegaram, se preocuparem em reclamar de coisas que não são erros e esqueceram de erros que tem em cenas. Mas uma outra coisa muito legal da série é o arco da Reva, que finalmente se fecha aqui. E é legal porque o Obi-Wan, ele faz a Reva pensar na vida dela. Lembra quando eu falei no episódio anterior que o Obi-Wan ele exerce a função de negociador e tudo mais? Ele faz a Reva pensar em tudo que ela fez. E... o que muita gente não gostou do fechamento do arco dela. Eu amei o fechamento do arco dela, principalmente pelo fato de que o arco dela se fecha. É um dos ganchos para coisas que podem vir por aí. E a forma como o arco dela encerra, a gente percebe o medo dela em se tornar aquilo que ela mais teme. Ou de se tornar aquilo que ela caçou durante toda a vida dela.
sabe? Ela percebe que os atos dela a conduziam justamente para que ela se tornasse aquilo que ela não queria ser. E ela não tinha percebido isso, ela estava cega pela vingança. E uma conversa com Obi-Wan, ele mostra para ela tudo de errado que ela fez. E de tudo errado que ela poderia fazer. Então o desfecho do arco dela é genial. E não se preocupem, vocês que acham que vai ter furo de roteiro por causa do Luke. Não tem furo de roteiro por causa do Luke. E é incrível como que eles fazem isso. Sabe? Eu acho que eu tô falando muito incrível, né? Porque é essa que é a minha empolgação, assim, sabe? Tipo, esse episódio, ele terminou de uma forma que para muitos é medíocre, para muitos é ruim, mas para muitos outros é um episódio fantástico, com direito a choro, com direito a tudo. E mais um detalhe básico. Ao decorrer da série, vocês não viram Darth Vader. Agora eu posso falar isso, né? Posso. Vocês não viram Darth Vader, vocês viram Anakin Skywalker. E nesse episódio vocês vão ver o Vader. Como? Me conta nos comentários se vocês perceberam isso. Deixa aqui nos comentários. Existe um momento chave em que o Vader realmente assume e que ele ignora o Anakin, ele coloca o Anakin lá no fundo e fala, você não sai mais daqui. E é o próprio Vader assumindo que é exatamente o Vader dos episódios 4, 5 e 6. Pedaço ali do 6. Então, galera, o que eu posso dizer mais para esse episódio? Cara, episódio ele é genial, como todo episódio de Star Wars. Eu me refiro a todos os filmes, a tudo. Muita gente vai gostar, muita gente não vai gostar. Tem gente falando aí que é uma das piores coisas, como eu já falei, mas não é. Ah, Luigi, então quer dizer que você tá achando que é a coisa mais perfeita? Não, não é perfeito, tá? Tem muito erro, mas muito erro. Só que é uma coisa que eu sempre falo. O que você faz para se apaixonar por algo? Ver as qualidades. O que você faz para amar algo? Ver os defeitos. E Star Wars, ele é cheio de furo de roteiro. Gente, R2-D2. R2-D2, que é um furo de roteiro mais bizarro. É cheio de furo de roteiro, é cheio de erro de sequência e tal, retcons acontecem, e ainda assim a gente ama essa franquia, não é mesmo? E aí, como agora esse episódio se passa nessas 10 anos depois, e agora a forma como ele acaba, a gente sabe que vai começar o treinamento do Obi-Wan. Não é spoiler também, porque a gente viu ao decorrer de toda a série que o Obi-Wan não começou o treinamento dele. Então agora a gente já sabe que ele tem que começar esse treinamento de alguma forma. E lá no episódio 4, fala que ele ficou 10 anos para encontrar o Qui-Gon Jinn. E a série passa 10 anos depois. Então, tipo, só se você nunca tivesse assistido nada de Star Wars para você não saber dessas informações. E logo de cara, assim que vocês terminarem de assistir a série e tal, eu não quero ainda assistir o episódio 4 de vez, vocês podem optar por ler Rogue One ou assistir Rogue One, recomendo muito. Caso vocês queiram entender um pouco mais sobre a Princesa Leia, nós temos aqui Princesa Leia, esse livrinho magnífico da Princesa Leia. É um pouco sobre a vida dela para se tornar a Leia que a gente conhece. Então esse livro se passa depois da série, mas é antes ali do episódio 4. E claro, a trilogia. Vejam essa trilogia, é magnífico tudo isso. E é isso, galera. De sem spoiler, é isso. Eu vou fazer vídeos com spoiler. Você quer vídeo com spoiler? Fala comigo aqui se você quer vídeo com spoiler. Existe alguma série que vocês querem que eu faça review? Também fala comigo aqui embaixo, eu faço. E do mais, a gente vai se ver de novo em 31 de agosto. 31 de agosto eu vou parar tudo novamente para falar de Star Wars, é claro. Porque falar de Star Wars é sempre muito bom. É sempre muito bom falar de Star Wars. Vejo vocês no próximo. Que a força esteja com vocês sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais.